Evangelho de João, ou que escreveu João, Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na corrigida diz que há muitas moradas. Há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Ó Deus, para que, através das nossas vidas, Senhor, o Senhor ministre a Tua palavra e faça aquilo que lhe apraz, aquilo, Senhor, que já está determinado em seu coração realizar, Senhor, nesta manhã. O Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe a necessidade dos meus irmãos, o Senhor sabe a necessidade da igreja, Pai. Portanto, Senhor, venha supri-la agora, Pai. Venha trazer, Senhor, ó Deus, edificação, cura, transformação, mudança, Senhor, de paradigma, Senhor, em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, irmãos, para que a gente tenha uma compreensão melhor desse texto lido, eu queria fazer alguns contextos aqui, a partir do versículo, aliás, do capítulo 11. No capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44, ali fala da morte de Lázaro e de Jesus ressuscitando Lázaro. Então, no capítulo 11 aqui de João, do 1 ao 44, trata desse milagre, né? Importante, sobrenatural, algo grandioso que Jesus realizou, conhecido por todos, a morte e ressurreição de Lázaro. Após a ressurreição de Lázaro, no versículo 45, diz que, ao ver aquele milagre,
alguns judeus creram em Jesus. Alguns judeus que estavam incrédulos, que ainda tinham dúvidas, presenciando esse milagre, eles passam a crer em Jesus. Mas no 46, no 45 diz que alguns judeus creram em Jesus. Agora, no 46, outros judeus se incomodaram com aquele milagre e foram denunciar Jesus às autoridades judaicas. Então, um grupo de fariseus ali está no versículo 46, foram denunciar Jesus às autoridades judaicas. No 47 ao 57, ali, essas autoridades, ali com os fariseus, enfim, aquele grupo, começam a arquitetar um plano para matar Jesus. Então, esse é o contexto do capítulo 11. Porque o que lemos aqui no 14, todo esse contexto aqui, acontece na última semana do ministério de Jesus aqui na terra. É o momento que ele começa a se preparar e a preparar ali os discípulos para aquilo que viria, a sua morte, o seu sacrifício. Então, é a última semana de Jesus. No capítulo 12, do 1 ao 8, acontece aquele episódio conhecido da mulher que derrama o perfume aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, né? Então está ali do 1 ao 8 do capítulo 12. Do 9 a 11, agora os judeus ali, as autoridades, começam a traçar um plano. No 11, um plano para matar Jesus. Agora um plano para matar a Lázaro também. Porque Lázaro começava a divulgar o que tinha acontecido na vida dele. Veja bem, amado, o cara estava morto. O cara estava morto 4 dias, lá cheirando mal. E Jesus vem e ressuscita esse homem. Ele vai ficar calado? É impossível, né? Então, obviamente, ele estava em um momento de festa, pelo que havia acontecido na vida dele. E os judeus se incomodaram com aquilo e começam a arquitetar um plano também para matar Lázaro. No 11, para matar Jesus, e queriam agora também matar Lázaro. E aqui, né, um parênteses, né? Amados, Jesus foi perseguido, vocês concordam com isso? A vida e todos aqueles, amados, que querem seguir as pegadas de Jesus, estará sujeito a perseguições. Então, Jesus, ele sofreu todo tipo de oposição em seu ministério. Amado, não pode ser diferente com a gente. Quando Jesus ascende aos céus, os discípulos já experimentaram a mesma coisa. Nós não somos melhores do que os discípulos antepassados, e nós não somos melhores, obviamente, do que Jesus. Então, seguir as pegadas de Jesus está passível a perseguições, a críticas e a oposições. É inevitável isso. Se nós quisermos nos livrar disso, não deve se comprometer com o Evangelho de Jesus. Mas aqui no texto vai mostrar o porquê é importante se comprometer com ele, a despeito das perseguições e oposições. Do versículo 12 ao 26, mostra quando Jesus foi glorificado em Jerusalém. Quando ele entra montado numa jumenta, num jumentinho, né? E é aclamado ali em Jerusalém. Isso acontece no versículo 12, do 12 ao 26, do capítulo 12. No versículo 27, guarde esse versículo, que depois nós vamos comentar ele novamente. Jesus se perturba em seu coração, no versículo 27. E a partir do 28, Jesus começa a falar da sua morte. Jesus começa a falar do que estava prestes a acontecer. No capítulo 13,
Jesus, ali tem o episódio no momento da ceia, da Páscoa, quando ele estabelece a ceia do Senhor. Há um momento ali que ele lava os pés do discípulo, e ali ele dá uma lição de humildade e um convite aos discípulos e um convite à igreja a viver em humildade, a sermos humildes. Então, Jesus ali no capítulo 13, ele faz um convite, ele traz um ensino, ele traz uma ordem de viver em humildade. Ele faz um convite à unidade. Amem-se uns aos outros. Sabe? Amem-se uns aos outros, caminhem junto, pensem da mesma forma, tenham uma mesma direção. Jesus dizendo, na preparação, veja bem, amado, ele estava prestes a deixar esses discípulos que ele caminhava todos os dias com ele. Todos os dias eles estavam com esses discípulos. A dependência desses discípulos de Jesus. E Jesus sabia o que ia causar a eles a partir de então. E ele começa a preparar. Um dos requisitos dessa preparação sejam humildes. O outro requisito é: sejam um. Estejam unidos. Persigam, defendam, pratiquem a unidade. E um convite ao amor. Amem-se, assim como eu vos amei. Amados, Jesus anteriormente, ele diz assim, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não é isso? Mas aqui, amado, quando ele reúne os discípulos, ele aumenta o valor desse amor. Anteriormente ele disse que eu devia amar o meu semelhante como a mim mesmo. Agora não. Agora ele está dizendo que eu devo amar o meu semelhante, o meu irmão, como ele me amou. Não é como eu amo, é como ele me amou. E ele me amou dando a sua própria vida. Como é que Jesus nos amou? Dando a sua vida, entregando-se a si mesmo voluntariamente e espontaneamente. Ele deu a sua própria vida em nosso favor. E agora ele está dizendo, da forma como eu amo vocês, é que vocês devem amar o seu irmão. No 21, ele novamente aqui diz, no 21:13, que ele se perturba novamente, porque ele teria que naquele momento declarar aos discípulos que um deles iria traí-lo. Então, ele se perturba no seu coração, e no 38, que é o último versículo desse capítulo, ele anuncia, ele declara que Pedro, embora tenha dito que seguiria ele para onde ele fosse, ele diz para Pedro que ele negaria. Antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria. Esse é o contexto, amado, do texto que nós lemos. E aqui eu quero dizer uma coisa, no 27, do 12, Jesus diz assim, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Ele faz uma pergunta a si mesmo. Jesus está dizendo assim, meu coração está perturbado. Agora, diante dessa perturbação, o que eu vou fazer? Qual é a minha atitude? O que eu vou dizer com essa perturbação? Então ele pergunta, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Tira de mim essa situação? Me livra do que está por vir? Aí ele mesmo responde, não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Algo terrível se aproxima,
uma situação difícil eu vou ter que enfrentar. Meu coração está perturbado diante dessa situação, mas eu não vou clamar ao Pai para me livrar ou para tirar. Eu vou clamar ao Pai para que diante dessa situação, que diante dessa dificuldade, o nome dele seja glorificado. Então, amado, não importa a dificuldade, a luta que você está passando, que nós estejamos passando. Que a nossa oração seja essa. Que o nome do Senhor seja glorificado na dificuldade. E o nome do Senhor é glorificado na dificuldade quando eu não murmuro, quando eu não blasfemo, quando eu não reclamo. Quando eu entendo que apesar da dificuldade, apesar das lutas, das privações, o Senhor é nosso Senhor. Deus não deixa de ser Deus. Ele está presente, Ele está próximo, Ele está cuidando de nós. No 21 do capítulo 13, ele volta a dizer isso. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito. Lá no 12, 27, diz que ele se perturbou no coração. Aqui diz que se perturbou em seu espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês trairá. Amados, o coração, o espírito de Jesus se perturbou pela traição de um dos seus discípulos. Amados, isso traz ensinos preciosos para nós. O coração de Jesus, o espírito de Jesus se perturba quando nós temos atitudes de traição a Ele, quando nós temos atitude de desobediência, quando nós temos atitude de virar as costas para Jesus. Não foi fácil Jesus anunciar: olha, um de vocês que andam comigo, que compartilham de tudo comigo, agora ele vai virar as costas. Ele vai trair. E por isso o meu espírito está perturbado. E o espírito de Jesus se perturba quando nós abandonamos. Quando nós abandonamos nossas responsabilidades no corpo. Quando nós damos de ombro como se nada disso tivesse importância. Jesus se importa. Jesus se importa ao ponto de se perturbar em seu espírito. E nós precisamos ter essa exata compreensão do nosso compromisso com Deus. Do nosso compromisso com o Senhor. Do nosso compromisso com a igreja. Então, amados, até aqui é o contexto que eu trago para os irmãos, para que a gente tenha a compreensão do texto lido lá no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. Vocês compreenderam até aqui? Amém? Consegui ser claro até aqui? Amém, amados. Eu inicio aqui, amados, declarando exatamente isso, amado. No 27/12, Jesus estava perturbado em seu coração. No 21, Jesus estava perturbado, ele perturbou-se, afligido. Esse perturbado aqui, amado, é afligido, triste. O coração se abateu. O Espírito de Jesus se abateu diante ali daquele quadro. E mesmo assim, com o espírito abatido, com o coração triste, qualquer um de nós, a gente ia se esconder atrás desse abatimento. Não conte comigo, porque é comum assim, amados. Sabe o que tem acontecido hoje? As pessoas só vêm na igreja se estiver alegre. As pessoas só se firmam e só se mantêm firmes se está tudo bem. Ele só consegue trazer uma palavra de ânimo a alguém se ele estiver pleno. Porque se ele não estiver pleno,
seria até melhor que ele não abrisse a boca, porque da sua boca vai sair murmuração. Mas Jesus está nos dando aqui um ensino, que ainda que ele estivesse com o seu coração abatido, que ainda que ele estivesse com o seu espírito abatido diante da circunstância, ele inicia aqui o capítulo 14, no capítulo 14, dizendo aos seus discípulos, não se perturbe. Embora ele estivesse aflito, mas ele encontra forças no Pai para dizer para os discípulos, olha, não se perturbem, não se aflijam. No 12 e no 13, Jesus traça um quadro terrível de perseguição, de oposição, de morte. E, entre aspas, aqui, grandes aspas, de abandono dos discípulos, por um momento. Ele estaria longe, até ali, os discípulos dependiam em tudo, 24 horas de Jesus. E agora ele ia se ausentar. E ele chega para esses discípulos, diante de tudo isso, não fiquem abatidos, não fiquem afligidos, não fiquem com o coração de vocês perturbados. E interessante, amados, ele começa a falar isso agora é com os discípulos. Aqui Judas, o traidor, não está mais. Agora aqui é com os discípulos. Então não se perturbe o coração. E de que forma a gente não viver e não andar com o coração perturbado? E aí ele fala, não se perturbe o vosso coração. Mas de que maneira? Talvez o discípulo perguntasse, mas como não me perturbar? Como não perturbar o meu coração? Ele responde, creio em Deus. Creio em Deus. Creio num Pai que temos, que não está alheio às dificuldades, que não está alheio às lutas, às adversidades que nós passamos. Creiam nele. Aqui, esse crer aqui, amados, é ligação de fé, realmente. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé, e aquele que recuar, a alma de Deus não tem prazer na vida dessa pessoa, naquele que recua, naquele que desiste, naquele que retrocede. Então Jesus fala, não se perturbe o coração, mas diante da dificuldade, creiam em Deus. Mas ele não fala só crer em Deus, porque é assim, amado, hoje crer em Deus virou uma coisa muito ampla. A grande maioria da humanidade e da população se diz crer em Deus, que é muito fácil dizer crer em Deus. Mas as pessoas têm dificuldade de crer em Jesus. Falam abertamente crer em Deus, mas eles têm muita dificuldade de crer em Jesus. E Jesus fala agora aqui o seguinte, creio em Deus e creiam também em mim, para que o coração não fique perturbado. E ele dá algumas razões para não se perturbar. No versículo 2 e 3, ele diz assim, na casa de meu pai há muitos aposentos, como disse na outra versão, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, já no 4. Aqui, amados, Jesus diz para não se perturbar, para não estar com o coração perturbado. Nós não podemos colocar a nossa esperança nisso aqui.
Nós não podemos colocar esperança no nosso trabalho. Nós não podemos colocar a esperança nas autoridades, na política, na economia, de que as coisas de uma hora para outra, como um passe de mágica, vai mudar e ventos favoráveis virão. Que venha. Mas não é nisso que nós temos que colocar a nossa esperança. A nossa esperança não está nessa terra. Não está nessa pequena vida que nós temos aqui, que a palavra de Deus compara ela como um sopro rápido. Não é nisso que a nossa esperança deve estar. É o que ele está falando para os discípulos. Vocês vão ser perseguidos. Se estão perseguindo a mim, vai perseguir vocês também. Vocês vão enfrentar dificuldade, vocês vão enfrentar lutas, mas não se perturbem, porque a nossa vida não se consiste nisso aqui. A nossa vida não se limita nesse espaço de tempo. Há uma esperança na glória, na eternidade. Então, ele começa a falar aqui, há uma esperança futura. Ele diz, na casa de meu pai, há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E esse preparar lugar aqui, amados, não é que Jesus vai para o céu, foi para o céu, e está trabalhando de pedreiro lá, não, amados. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele está preparado para nós desde a fundação do mundo. Na fundação do mundo, os nossos aposentos, a nossa casa, a nossa morada já foi preparada, amados. Amados, a nossa casa não é aqui na Assis Chateaubriand. A nossa casa não é lá na Manuel Robles Sanches, onde eu moro. A nossa casa, amado, é celeste. A nossa casa é no céu. E por isso, eu não posso ficar perturbado com tudo que me envolve, com tudo que esteja à minha volta aqui nessa terra, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo. E quando Jesus está falando para os discípulos, que vou preparar o lugar, ele está se referindo aqui ao que ia acontecer ali na frente, a sua morte e ressurreição, a nossa morada no céu, a nossa casa no céu, a pátria celestial, ela foi preparada ali na cruz. É ali na cruz que ele prepara tudo. Prepara o nosso acesso ao Pai. Porque essa casa, amado, quando fala uma morada no céu, nós já ficamos imaginando uma grande casa com seus quartos, suas salas. Aqui, amado, é muito mais do que isso. Aqui Jesus está falando morar eternamente na presença do Pai. Junta com Jesus, com os anjos, com os irmãos amados e eternamente na presença do Pai. É isso morada no céu. É isso, os aposentos celestiais. Então, ele dá essa esperança futura, e nós precisamos nos apegar nessa esperança, porque juntamente com essa esperança, ele faz uma promessa: eu vou preparar, mas eu voltarei e eu levarei vocês para estarem comigo. Você pode dar uma glória a Deus aí, amados? Aleluia! Ele foi na cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia a morte não o deteve, ele ressuscitou, ele foi ascendido aos céus, e voltará para buscar a sua igreja, e voltará para nos buscar. Aí deve residir a nossa esperança, a nossa confiança de que Jesus vai voltar. A cruz, a ressurreição de Jesus foi o lugar de preparação
desse lugar que já estava preparação do nosso acesso, do nosso voucher, do nosso ingresso a esse lugar aonde nós iremos morar eternamente. Amados, por isso nós não podemos ficar perturbados, amados. Vocês imaginem, amados, uma eternidade. Se eu, exagerando aqui, se eu viver 90 anos, 100 anos, o que é, amados, 100 anos diante de uma eternidade? O que é 100 anos de lutas? O que é 100 anos de perseguições, de privações e de dificuldades diante de uma eternidade com Deus, com Jesus, com os irmãos amados, aonde não há Covid, aonde o ministério de louvor nunca cessa, aonde os anjos dizem santo, santo, e nós diremos junto para sempre, exaltando o nome do Senhor, participando eternamente com Ele na sua mesa. Amém? Outro ponto aqui, amados, é que no versículo 4, ele diz, no versículo 4, ele fala, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. No 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E no 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a ser por mim. A Sandra falou aqui que só há um caminho, Jesus. Não há outro caminho, ela disse. E não há outro caminho. O caminho é Jesus. E ele fala, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele diz antes que ele vai para um lugar, ele disse antes, no capítulo anterior, que ele ia para um lugar onde nós não poderíamos ir. E agora ele diz que a gente conhece o caminho. E Tomé achou meio contraditório isso. Senhor, se eu não sei nem para onde você vai, como é que eu vou saber o caminho? É contraditório isso. E Jesus responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está falando aqui, amados, que há vários caminhos, entre aspas. Nós vivemos num mundo, amado, nós vivemos numa sociedade relativista, onde cada um cria o seu próprio caminho para si. Cada um escolhe e fabrica e produz o próprio caminho que ele deseja ou quer caminhar. Cada um quer fazer o seu caminho. Cada um quer buscar o seu atalho. Cada um quer procurar o caminho mais fácil, a direção mais confortável. O caminho mais confortável. E nessa dimensão, então nós podemos dizer que há vários caminhos, mas caminhos com grandes aspas. Porque caminho de verdade só existe um, Jesus. Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. É através dele. É nas pegadas de Jesus. É aprendendo dele. É imitando os seus passos. Assumindo a linguagem de Jesus. Permitindo que o Espírito Santo nos transforme conforme o caráter de Jesus. Nos moldando, nos tratando a cada dia. Andar como Jesus andou. Falar como Jesus falou. Pensar como Jesus pensou. Agir como ele agiu e como age. Isso é o que ele está falando. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E é por esse caminho que vocês, Tomé, é por esse caminho, Tomé,
que você tem que andar. E muitas vezes, amados, nós nos comportamos como Tomé. Porque nós estamos em dúvidas ainda em qual caminho nós temos que trilhar. Nós ainda estamos, muitas vezes, fazendo essa pergunta. Eu não sei para onde o Senhor foi e não sei ainda por caminho eu tenho que trilhar. Jesus está afirmando na sua palavra, e essa palavra ela é viva ainda hoje. Eu sou o caminho, é por ele que nós temos que andar. Mas ele não fala só do caminho. Ele fala que ele também é a verdade, da mesma forma como muitos constroem caminhos próprios, particulares. Hoje, também nesse relativismo, onde a verdade absoluta, o povo diz que não existe, e ela existe, aqui está a verdade absoluta de Deus, a palavra de Deus, mas cada um constrói a sua verdade, cada um tem a sua verdade própria, mas Jesus está falando aqui, não importa o mundo relativista que existe, eu sou a verdade, a única verdade, a verdadeira verdade, a verdade que Jesus disse, conhecereis a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Essa é a verdade realmente que liberta. É Ele próprio, Jesus. É Ele próprio, Jesus. Amado, por mais esforços que eu faça, por maior o esforço que eu tenha, o máximo que eu vou conseguir na minha vida é um pequeno arremedo de uma pessoa correta e de uma pessoa certa. O pecado habita em mim. A transgressão está latente em nossos corações. Só a verdade de Jesus é que pode nos libertar de nós mesmos. Só a verdade de Jesus. Então ele declara, eu sou o caminho. Ele se apresenta, eu sou o caminho. E eu sou a verdade. E muitas vezes nós construímos as nossas próprias verdades e construímos nossos próprios caminhos. E a palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas o fim dele são caminhos de morte. Há caminhos que aos homens parecem perfeitos, aos nossos olhos eles parecem direitinho, corretos. Mas a Bíblia diz que esse caminho, que parece perfeito aos nossos olhos, são caminhos que levam à morte. Mas ele fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Caminho, verdade e vida. Caminhar com Jesus, viver as verdades de Jesus, nos leva à vida eterna com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa vida é isso. Essa vida não é essa vida aqui não. É a vida com Jesus. Amados, a gente precisa entender que a vida com Jesus, tem muita gente esperando a volta de Jesus para viver essa vida com Jesus. Queridos, nós já estamos vivendo essa vida. Amados, pela fé, nós já estamos na eternidade. Você pode dizer um amém? Nós já vivemos a eternidade, amados. A velha vida ficou para trás. Tudo se fez novo. Nós vivemos em novidade de vida. As coisas velhas já se foram. Ele fala que ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem. Ele fala, ninguém vem, é agora, é hoje. E ele está falando dele, ele vai explicar lá na frente, mais na frente, nos outros textos, que andar com Jesus é ver o Pai. Viver com Jesus é estar com o Pai. É estar com o Pai. Viver com Jesus é já tomar posse dessa morada,
desses aposentos que foi preparado para nós. É uma nova perspectiva de vida, amados. É uma nova dimensão de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai ao não ser por mim, Jesus. Há um escritor, um servo de Deus, passado, Tomás de Kempis, ele escreveu um livro que diz a imitação de Cristo, e há uma frase que ele cita nesse livro, referente a esse caminho, verdade e vida de Jesus, que eu gosto dessa frase dele. Ele parafraseia aqui, ele diz assim: sigam-me, que é Jesus dizendo, sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida, não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Então, não é possível andar fora do caminho. Quem não está no caminho, ele perambula, ele não anda. Ele é a palha lá do Salmo 1, que o vento joga para lá e para cá. Quem está fora da verdade, não tem conhecimento de Deus. Então não é possível conhecer fora da verdade. E que quem está fora dessa vida que Jesus diz que ele não vive, ele vegeta. Tem uma irmã que trabalha comigo lá, que ela diz isso, é uma frase que ela repete sempre, que tem pessoas que estão nesse mundo não vivendo, está vegetando. Quem está fora dessa vida que é Jesus, ele não vive, ele vegeta. Ele está vegetando como tantas outras coisas. Então ele diz, e aí ele continua, eu sou o caminho, Jesus falando, pelo qual vocês devem andar, a verdade na qual vocês devem crer, e a vida na qual vocês devem pôr a sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável. Esse trecho aqui, essa frase é maravilhosa. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará e tomarão posse da vida. Olha que frase linda, amados. Olha que frase maravilhosa. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará e tomarão posse da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No 7, do versículo 7 ao 11, ele fala do conhecer o Pai através de Jesus, porque Filipe chega e pergunta, né? Filipe faz a pergunta. No 7, Jesus fala, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E Filipe ficou meio sem entender, e pergunta, Senhor, mostra-nos os pais, e isso basta. É só isso que eu quero. Eu quero conhecer o Pai, mostra quem é o Pai. Mostra esses aposentos. Mostra esse lugar que o Senhor vai preparar. Mostra essa morada. E às vezes nós ficamos nessas divagações. Como vai ser na eternidade? Como será lá? O que vai acontecer lá? E Jesus respondeu, Filipe, você está sempre comigo, eu estou sempre com você. Quantas obras, quantos milagres,
quantas coisas foram feitas. Aquilo que eu faço é o que o Pai faz. Você não percebeu a semelhança? Você não percebeu que as obras são as mesmas? Você não percebeu que o caminho é o mesmo? Você não percebe que a verdade é a mesma? Como mostra o Pai? Em mim você vê o Pai. Em Jesus nós temos o conhecimento do Pai. No 10 ele fala, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo, Jesus está falando, que eu ensino para vocês, não vem de mim, vem do Pai. Aqui, amados, há uma explanação intrínseca, embutida nesse 7 ao 11 aqui. É Jesus nos dando aqui a compreensão da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos. A triunidade está nesse 7 e 11. Creio em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras. O que eu faço? E no quinto, amado, no versículo, o quinto tópico aqui, no versículo 12. Ele dá uma razão, outra razão, para que a gente não fique perturbado. Ele nos comissionou, amados. Ele nos deu uma missão. Ele nos colocou no caminho. Ele nos ensinou a verdade. Ele nos deu a esperança de uma vida eterna. Mas Ele nos deu uma missão. No 12, Ele diz assim, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Próximo da sua morte, próximo da sua sepultura, próximo da sua ressurreição, aproximadamente 3 anos e meio, o ministério de Jesus. Ele diz, obras maiores do que o que eu fiz, vocês farão. Amado, não é que nós sejamos superiores a Jesus. Mas essas obras que os discípulos começaram a fazer após a ascensão de Jesus e que a igreja continua e deve continuar fazendo hoje, elas são maiores em alguns aspectos. O primeiro aspecto, que elas são maiores exatamente porque é feita por nós, pecadores, vasos frágeis. Amado, o que Jesus fez era o próprio Deus. O próprio Deus encarnado em Jesus. Onde habita a plenitude do Espírito Santo. Agora, Ele transfere essa dimensão para a igreja, obras maiores, homens mortais, pecadores. E em extensão, aquilo que Jesus fez em 3 anos e meio, aproximadamente, olha o que a igreja vem fazendo ao longo da história, desde o seu início. Mas tudo feito no nome de Jesus. Tudo sendo feito, na verdade, por Jesus. Através de nós. Então, Ele nos deu uma missão, amados. Então, não fiquem perturbados. Não se perturbem, não fiquem aflitos, porque, apesar de tudo, vocês darão continuidade a esse ministério que se iniciou. E, finalmente, amados, Ele declara isso, obras maiores farão, e Ele dá as condições para que essas obras sejam feitas.
Por exemplo, eu cuido aqui das coisas do meu patrão. De algumas coisas, né? Às vezes eu faço compra. Tem coisas que eu tenho que comprar. Eu não compro de mim mesmo. Eu compro para dar o cartão. E dar o cartão dele. Ele deposita dinheiro na minha conta. Ele deposita valores na minha conta para que eu possa comprar coisas para o benefício deles. Porque se não me desse o cartão, se não depositasse o dinheiro na minha conta, eu não teria a menor condição de comprar nada para eles, a não ser, sei lá, uma dúzia de laranja, talvez, né? Um litro de leite, mas não dentro do padrão de vida deles. E eles sabem disso. Então eles me dão condição, além do meu salário, de toda a condição de trabalho que eles me dão, para que eu exerça isso, eles financiam, vamos dizer assim, né? Para que eu cumpra a missão que eles me deram, eles como patrão e eu como funcionário. A mesma coisa de Jesus. Vocês vão fazer obra. Estou delegando isso para vocês. Eu estou dando essa missão para vocês, para a igreja. Mas eu vou dar para vocês toda a condição. No 13 e 14. Voltando ao 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque estou indo para o Pai. Aí no 13, as condições. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Percebem? Ele fará, ele dará, ele responderá nas condições para fazer as obras que ele está nos determinando. Ele não está, aqui não está dizendo que eu vou pedir um carro, ele vai dar. E aqui não está dizendo que se eu pedir uma casa na praia, ele vai me dar. Pode dar. Mas não é isso que está prometido aqui nesse texto. Aqui nesse texto ele está dizendo o seguinte: eu estou comissionando vocês para fazer uma obra. Eu estou comissionando vocês para fazer um trabalho. E para que vocês tenham condições para esse trabalho, eu farei que aquilo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vai dar. As condições que vocês precisam para realizar a obra, o Pai vai dar. Basta pedirem. Então, amados, não temos desculpa para não fazer a obra de Deus. Nós não podemos dizer que não temos condições de realizá-la. Até porque nós realmente não a temos. Mas Jesus disse: eu dou para vocês uma missão. E dou para vocês também a condição. Peça para o Pai. Peça para o Pai em meu nome. Pai querido, Pai celestial, eu tenho um trabalho a realizar. Esse trabalho foi comissionado por Jesus. Eu não tenho, pelo teu filho. Eu não tenho condições. Eu sou limitado. Me dê, Senhor, as condições. E Jesus está afirmando aqui que o Pai o fará. Amém? E aplicação. Não estejamos, primeira, não fiquemos abatidos. Quando esse abatimento vier, nós temos que nos questionar a nós mesmos. E um texto muito bom para a gente questionar até mesmo é o exemplo do salmista, no Salmo 42, versículo 5, que ele diz assim. No versículo 3 ele diz assim, ó: minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Ele estava passando por angústias, esse salmista.
Pois me pergunto o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça entre a multidão que festejava. Aí no 5 ele diz, que ele pergunta, ele faz a pergunta ao seu próprio coração: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão triste, assim, tão perturbada dentro de mim? E aí ele fala: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu Salvador e o meu Deus. Então, primeira aplicação, amado: não se deixe perturbar. Não se deixe ser sufocado pela aflição em ver as dificuldades à nossa volta. Ponha a esperança em Deus. Segundo, tenha uma visão celestial. A nossa pátria não é aqui. A nossa casa não é aqui. A nossa vida não consiste aqui. Nós temos uma vida eterna preparada para nós. Terceiro, ande e viva no verdadeiro caminho, Jesus. Viva com Ele, ande com Ele, aprenda nele, descanse nele, receba a paz. Então ande e viva no caminho e na verdade da palavra de Deus. E continue a fazer a obra de Deus. Peça as condições para fazê-la. Mas não peça como lá em Tiago, quando no Tiago 4:3, que Tiago fala que nós pedimos, mas não recebemos. E não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para agradar a nós mesmos. Que a gente possa pedir ao Senhor de uma maneira que o glorifique. Jesus fazia assim. As orações de Jesus tinham como objetivo principal glorificar o Pai. Você tem talentos, amados. Na verdade, nós temos que pedir ao Senhor as condições, mas Ele já deu. Ele já deu a cada um os seus talentos para serem desenvolvidos. Ele deu segundo a capacidade de cada um e Ele virá prestar conta desses talentos. Então, amados, em Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 9, diz que nós não devemos viver como aqueles que não têm nenhuma esperança. Como aqueles que não sabem aonde estão, não sabem aonde andam e não sabem para onde vão. A nossa esperança está no céu. A nossa esperança está no Senhor. Eu convido você para ficar em pé. E nós vamos encerrar. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Que Ele fale de uma maneira melhor. Não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado. Não se aflija. O Senhor está conosco. Pai querido, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que foi assim nos teus tempos, foi assim, Senhor, no início da igreja, e não tem sido diferente hoje, Pai. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por privações, sofremos oposições, sofremos perseguições, e o Senhor não nos enganou, como foi mencionado hoje aqui. O Senhor disse que nós passaríamos por isso,
Mas o que nos alegra é saber, Pai, que tudo isso que o Senhor passou, o Senhor venceu. E o Senhor nos deu uma direção e nos deu condições para que nós sejamos vencedores também, Pai. Mas reconhecemos, Pai, que muitas vezes, Senhor, essas questões à nossa volta nos afligem. Muitas vezes, Senhor, nós ficamos perturbados em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. E é nesse momento que nós devemos fazer essa pergunta: por que estamos aflitos e afligidos? Uma vez que o Senhor é o nosso consolo, uma vez que o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ó Senhor, que o Senhor venha sustentar a cada um de nós diante da adversidade, Pai. Ó Deus, que no momento, Senhor, de luta, de dificuldade, Senhor, no lugar da aflição, Senhor, ó Pai, nós estejamos, Senhor, robustecidos, Senhor, com a esperança, Senhor, e a certeza, a convicção que esse momento, que nada há, Senhor, para se comparar, ó Deus, com os momentos breves de perseguição, Senhor, com esse presente momento de luta, Pai. Há uma eternidade no céu. O Senhor já preparou para nós, Pai. E o Senhor nos fez uma promessa que em breve o Senhor virá nos buscar, Pai. Nos buscar para irmos, Senhor, eternamente morar com o Senhor, morar com o Pai, morar com o Senhor, com a igreja, com a noiva de Cristo ali no céu, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, que a gente possa trilhar esse caminho, que a gente possa, Senhor, andar, Senhor, viver essa verdade, a verdade que nos liberta, Pai. Ó Deus, a verdade que nos faz conhecer a Ti, a verdade, Senhor, que nos conduz à vida eterna em Jesus. Pai querido, aplica essa palavra em nossos corações e nos ajuda, Senhor, a observá-la e a vivê-la, Senhor. Nos esforça, Senhor, para, Senhor, o tempo que aqui estivermos, Senhor, fazermos as Tuas obras, Pai. A Tua obra, aquilo que o Senhor nos comissionou, aquilo que o Senhor nos delegou a fazer, Pai. Que cada um de nós tenha, Senhor, a consciência daquilo que deve ser feito, Pai. E que a gente venha buscar em Ti, ó Deus, além das condições que o Senhor já nos deu, a buscar aquela que nos falta, Senhor, para não nos apresentarmos diante de Ti, ó Deus, como negligentes, Pai, mas como servos, ó Deus, que obedecem a Sua voz, o Seu comando e a Sua direção, em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, obrigado por essa igreja, obrigado por esse corpo, obrigado por cada irmão, Pai. Ó Deus, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, estabelece, reforça, Pai. Ó Deus, mesmo diante das lutas e dificuldades, a unidade desse corpo, Pai. Ó Deus, tira, Pai, toda e qualquer situação que possa, Senhor, trazer qualquer tipo de divisão. Porque na divisão, Senhor, ó Deus, nós nos enfraquecemos. Mas nós nos fortalecemos no Senhor, que nos ensina a ser humilde e que nos ensina a sermos um e a nos amarmos uns aos outros, em nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão participando conosco nesse culto, em toda a igreja, ao longo, em torno da terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, amados. Que o Senhor conceda a todos uma semana abençoada, uma semana produtiva, andando pelo caminho, vivendo a verdade, vivendo a vida de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.